doutora Roberta Machado, neurologista infantil, e hoje eu tenho a honra de entrevistar um especialista em análise aplicada do comportamento, o Edson. Tudo bom, Edson? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Certo. E vamos lá, vamos entender um pouco qual o porquê que foi a tua escolha por essa área da psicologia. Bom, eu comecei a psicologia como um interesse. Eu tinha bastante interesse pela área da comunicação, da socialização, principalmente, né, das características do ser humano, e eu tinha esse interesse de entender melhor como é que funcionava o pensamento humano, como é que funcionava a interação, a socialização humana, né? Mas, na verdade, eu tinha alguns outros interesses naquela época, né? Eu também queria gastronomia, eu também queria algo voltado para a medicina. E eu me inscrevi e, na situação, eu precisava entrar na faculdade. Eu queria conhecer pessoas, eu queria entrar na graduação. E a primeira resposta que eu tive, eu já ingressei. Então, assim, a primeira coisa que apareceu lá no meu e-mail, falando, ó, você foi aprovado, eu já ingressei. E quando eu comecei a fazer o curso, nas primeiras oportunidades de estágio, eu já comecei a fazer estágio em diversas áreas. Eu comecei muito na abordagem da psicanálise, né? Apesar de hoje eu estar numa abordagem completamente diferente do que era a psicanálise. Então, assim, eu era muito... eu me aprofundava demais na psicanálise. Eu queria fazer a psicologia clínica com base na psicanálise. E comecei a estudar bastante sobre isso. Só que surgiu uma oportunidade depois, né, de ir estudar um pouco mais a respeito de funcionamento neurológico, propriamente dito. Então, eu fiz um voluntariado numa clínica que trabalhava com drogadição, né, pessoas em situação de rua, pessoas em dependência química. E eu comecei a estudar mais sobre o funcionamento neurológico. Foi aí que eu realmente comecei a me interessar. E quando eu comecei a estudar mais sobre o funcionamento neurológico, eu percebia um pouco da ineficácia científica que tinha a psicanálise. E aí eu fui buscar abordagens que tinham um embasamento mais robusto, né? E foi aí que eu encontrei a análise do comportamento, né? Na verdade, a abordagem comportamental. Então, durante esse voluntariado, eu comecei a estudar mais sobre abordagem comportamental, né? Comecei a estudar mais sobre neurociência e é daí que vem todo esse meu interesse pela neurociência, principalmente, né? A gente estudava bastante sobre o funcionamento neuroquímico, o efeito das drogas, como é que ela provocava tudo aquilo e principalmente os aspectos sociais que a droga estava relacionada, né? Então tinha o embasamento para que a pessoa usasse aquilo, para que aquilo tomasse conta da vida dela ao ponto dela chegar naquele estado. E aí, continuando na abordagem comportamental, tendo também um interesse em estudos sobre a neurociência, eu fiz essa primeira introdução na análise no desenvolvimento atípico, quando eu fui fazer um outro voluntariado num centro de habilitação e reabilitação, né, onde a gente trabalhava bastante com síndromes raras e o TEA principalmente. O TEA sempre foi a maior população que eu sempre lidei, né? E naquele momento eu percebi que essa abordagem do comportamental junto à neurociência estava me dando um embasamento muito bom. E eu comecei a me interessar cada vez mais, eu comecei a me identificar e chegou um ponto onde eu não conseguia mais ver outra coisa, né? Eu não conseguia enxergar mais nada, mesmo na graduação. Assim, claro que a gente estuda de tudo um pouco, né? Mas para mim era só aquilo, sabe? Eu acabava focando muito naquilo, começou a se tornar quase que um hiperfoco para mim, né? Aí eu fui me aprofundando cada vez mais, saí do voluntariado, comecei a fazer um estágio nesse mesmo local, né, então começou a ficar remunerado, e aí eu percebi que naquele local eu não estava mais tendo oportunidade de aprender coisas novas, criou um pouco de uma institucionalização sobre a minha ação lá dentro, né, as pessoas elas acabavam sempre me direcionando para o mesmo tipo de atendimento, né? Então eu queria alguma coisa que me desse mais oportunidade de interação, me aprofundasse mais em outros casos, ainda mais em relação aos níveis de suporte. E aí eu acabei indo para o Pauliceia, que fica ali na Zona Sul. Esse é um colégio que até aquele momento, eu não sei como está hoje em dia, né? Mas até aquele momento era uma referência muito grande aqui na região de São Paulo. E foi ali que eu tive os casos mais desafiadores, né? Eu ficava em núcleo, né, que era uma mini sala,
uma salinha pequenininha, onde eu ficava só com uma criança. E ali eu tive os casos mais desafiadores, casos nível 3 de suporte, crianças com diversas comorbidades, crianças com questões sensoriais mais intensas, desregulação frequente, onde eu tive, de fato, aprender mais sobre a abordagem do comportamento. E eu percebi que a abordagem do comportamento por si só não estava sendo suficiente. E aí eu acabei me aprofundando mais no ABA. Então, assim, é toda uma construção que chegou até esse ponto, né? Então, só para explicar um pouco a vocês sobre a psicologia, assim como a medicina, ela tem várias áreas. Então, tem a área da psicanálise e a área comportamental. Essa área mais que analisa o comportamento, que não é tão extraído como a psicanálise, né, de conversações e mais de observação. Então, só para esclarecer, porque alguns, né, telespectadores podem não conhecer. E isso é muito comum, porque é uma pergunta que fazem muito no meu consultório. Eu queria que até que você, como da área, explicasse, que era as diferenças das terapias, né, a psicanalítica e aí a comportamental. A psicanálise, ela tem essa relevância, e ela começou lá no final do século XIX com Freud, justamente porque foi um momento onde a gente começou a ter mais estudos a respeito de mazelas mentais, né? Naquela época foi o primeiro momento onde a gente começou a dar atenção para diagnósticos mentais, né? E aí o Freud, ele chega com a psicanálise, né? Na verdade ele desenvolve isso, tem toda uma estrutura que ele vai desenvolvendo, ele começa com a hipnose, depois ele descobre como é que chama aquela análise mesmo? É como se fosse associação livre, lembrei o nome da associação livre, que é basicamente você falar livremente até você chegar no momento de conseguir se sentir bem por essa fala, né? E o que acontece? A psicanálise, ela na verdade é uma teoria. Ela se baseia em diversos conceitos mentalistas que não se pode comprovar cientificamente. Por exemplo, o id, o ed, superego, esses locais, essas topografias, elas não existem de fato, a gente não consegue comprovar que elas existem além de uma teoria. E por conta disso, não há um embasamento científico muito profundo. Não há como você comprovar que, se você aplicar a psicanálise para todas as pessoas, para uma população específica, todas elas vão ter um resultado semelhante, né? E isso é muito importante para a saúde humana no geral, né? Principalmente para os convênios, principalmente para quando a gente quer garantir algum resultado específico, a gente precisa dessa fidedignidade de dados, a gente precisa dessa relevância de dados e também dessa segurança, desse embasamento científico todo. Mas atua muito mais no subjetivo, né? Isso, exatamente. Né? Não que tenha, nós não estamos aqui de forma alguma criticando as abordagens, nós estamos especificando e por que ganhou tanta ênfase na criança. Todas essas avaliações que ele falou de conceito, de ego, de superego, é muito difícil a gente caracterizar e trabalhar com as crianças, tanto elas típicas quanto atípicas. Então, viu-se também a necessidade, aí puxando um pouco mais para a área infantil também, de ter alguma dessas terapias que fosse aí eficaz, né? Que fosse realmente que lidasse. Então, assim, a terapia cognitiva comportamental e a terapia ABA, elas ganharam muito espaço aí na neurologia infantil, na neuropsiquiatria infantil, né? Quando que tu terminasse a graduação? A graduação eu terminei, se não me engano, foi em 2016. E a pós-graduação foi em 2022, se não me engano. Isso. Então, assim, realmente era o início, né, dos conceitos aí da análise comportamental no Brasil. Sim. Né? Então, assim, não foi algo, era que hoje a gente vê muito mais falando, né? Então, assim, tua opção foi realmente pela questão de dedicação a esse tema, de aprofundamento, né? E a necessidade de quantificar é muito importante para a gente também ter um indicador. E, principalmente, né, aí eu que trabalho com os aspectos da infância, para ter indicadores de evolução. Sim. Então, a gente precisava também ter indicadores de evolução. Por quê? Porque nós estamos... O que é que nós estamos vendo na neurologia infantil, quando a gente pega um paciente e indica aí para uma ciência comportamental? A gente quer ver o desenvolvimento, a gente quer ver uma performance melhor de desenvolvimento. E quem nos proporciona com dados concretos e dados que a gente pode modular a favor da criança são as terapias comportamentais.
E, assim, um exemplo que tu vem, assim, que sempre que fale em análise do comportamento, em termos de uma boa evolução, tem algum paciente que te marcou muito, que te venha à mente com, assim, poxa, para esse paciente, deve ter vários pacientes, você impacta pacientes, eu sei, pelo excelente profissional que és. Mas tem algum paciente que você viu realmente, isso principalmente no início, quando a gente está aquela, será que eu fui pelo caminho certo, né? Mas quando tu começasse, era uma ciência nova. Então, teve algum paciente que te marcou? Bom, como você mesmo falou, todos eles acabam nos marcando de alguma forma, né? Essa ideia de você conseguir promover um pouco de qualidade de vida para outra pessoa, e principalmente para os pais que estão ali com diversas, sofrendo luto, né? Com diversas expectativas, isso é muito prazeroso. Então, quando os pais começam a observar a criança desenvolvendo, a criança fazendo coisas que eles acreditavam que anteriormente não faria, isso é muito prazeroso, isso é satisfatório pra caramba. Mas assim, se você for me perguntar um caso específico, eu acho que eu posso nomear 3 que realmente me impactaram bastante. O primeiro foi o caso que realmente falou, nossa, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer. E ele que me deu o embasamento e a satisfação para falar, realmente eu tenho certeza do que eu quero hoje para a minha vida, né? Era um caso que tinha uma complexidade nível 3, né, de suporte. Era um autista. Ele era 3 de autista, com suporte. síndrome de Down, deficiência intelectual, transtorno do processamento sensorial. Nossa, Então, assim, bem complexo, né? Um quadro clínico muito complexo, porque tem várias outras questões atuando. havia necessidade de o SCA, né, que é a segurança em crises agressivas. Então, assim, ela é uma criança que inicialmente, quando eu conheci ela, ela só sabia bater, ela arremessava tudo, batia a cabeça, batia tudo, e fazer isso em mini sala ainda, porque era a estrutura do ambiente onde eu trabalhava, que era o Pauliceia, era uma coisa muito aversiva para essa criança. E foi a primeira vez que eu tive um olhar para além da abordagem, também um olhar mais humano, de entender que era uma criança que estava na minha frente, eu precisava tirar ela daquele setting estruturado que era elencado ali para eu fazer com ele, afinal de contas eu recebia a supervisão, isso é um diferencial da aba, a gente tem que sempre receber supervisão. E aí, ver a evolução dessa criança que não tinha nenhuma forma de comunicação, nem mesmo o CA ele utilizava de forma relevante, ele começar a apontar, começar a fazer certas vocalizações. Ele também tinha um comportamento que era muito relevante para aquela situação, que ele manipulava as fezes, né? Então ele fazia isso com bastante frequência. E, inclusive, teve até um relato um pouco engraçado, cômico e trágico ao mesmo tempo, de que, por exemplo, quando eu ia para o banheiro com ele, eu tinha que estar acompanhado, certo? Por conta dessa manipulação e porque ele era uma criança muito forte. Apesar dele ter ali seus 11 anos de idade, ele era uma criança que ela era muito elástica por conta da síndrome de Down, que tem essa questão da elasticidade das articulações, né? E aí eu precisava de ajuda sempre que eu precisava levá-lo ao banheiro. E teve um dia que eu precisei faltar, né? E aí eu ouvi o relato das outras pessoas que ele pegou a pessoa e esfregou as fezes nela todinha e tal, a pessoa não teve manejo. Então, assim, ele era um caso extremamente complexo. E ao final do meu estágio, ele estava uma criança completamente diferente. Ele já tinha uma certa independência para ir ao banheiro, ele não precisava mais, ele não se desregulava com tanta frequência, ele conseguia caminhar sem apresentar comportamentos disruptivos, porque ele saía batendo em todo mundo, saía puxando tudo. Ele tinha comunicação funcional já, estava começando a utilizar o CA de forma funcional, realizava gestos para mandos, que são solicitações, né? Então, assim, ele teve um avanço que me deu uma satisfação e uma certeza do que eu estava fazendo era relevante para a sociedade, que isso iria causar um impacto além do que eu podia observar, certo? Teve outros casos também, teve um caso de um menino que esse já era nível 1 de suporte, mas a questão social dele era uma questão muito impactante, porque ele sofria bastante com essa dificuldade de fazer amigos. E o que mais me impactou foi o desligamento nesse caso, porque foi uma coisa muito emocional. A família estava bastante emocionada, choraram no desligamento, porque ele ia se mudar para a Espanha, né? Então eu ia precisar encerrar. Ele também chorou bastante, então isso também me marcou perceber esse vínculo, né, que eu fiz com ele. Isso me fez muito bem também, e também perceber que eu de fato estava tocando uma vida ali, que eu estava realmente conseguindo
projetar alguma qualidade de vida. Isso me trouxe uma satisfação e uma certeza do que eu Não estava só uma fazendo. vida, né? Uma estrutura de uma família, Isso, né? A exato. dinâmica familiar, né? Uma recuperação Tanto que dinâmica, o que mais impactou foi o choro dos pais, né? Isso que né? realmente me chamou a atenção. Você é um pilar, algo importante. Você fez, né, uma modificação. Sim, isso foi muito satisfatório. E diante desse cenário, né, de 2016 para hoje, 2025, mudou muito, né? Sim. Hoje nós temos o amplo acesso tanto a informações positivas, quanto a informações de qualidades, quanto negativas, no âmbito das terapias aí guiadas pela análise do comportamento, guiada pelo ABA. Nesse trajeto na tua trajetória profissional, quais são os desafios que tu enfrentou e quais são os desafios que tu enfrenta hoje? Acho que os desafios que eu enfrentei que foram os mais, como que eu posso falar, complicados, aqueles que realmente te desanima, foi primeiro as legislações do Brasil, né? A gente vinha numa progressão muito boa até 2019, 2020 ali, com fácil acesso, os convênios reembolsando muito bem. Depois houve aquela situação do rol taxativo, isso causou uma insegurança muito grande para as pessoas, né? E também a questão dos convênios em si, né? Que isso acaba criando uma instabilidade, né? Antigamente era uma coisa muito mais fácil, era muito mais acessível, as pessoas elas vinham com a demanda, a gente conseguia oferecer o serviço e havia os reembolsos de uma forma muito mais prática, aí começou a se construir muitas dificuldades em relação a isso, né? E o que é normal, na verdade, é porque quanto mais o serviço foi se tornando popular, foi acontecendo formas inadequadas de aplicar esse serviço. E aí havia uma necessidade maior também de ter um controle daquilo, que foi o que eles começaram a fazer. Só que isso, na verdade, acabou criando barreiras ali, que acabou dificultando para todo mundo esse acesso. E aí isso acabou, em um determinado momento, principalmente ali em 2022, 2023, começou a criar uma certa ansiedade na população de pais e também na população de terapeutas. Isso foi uma coisa bastante desanimadora naquele momento. Outra coisa que foi desafiadora, mas no caso não foi desanimadora, mas foi bastante desafiador, foi quando eu abri a minha clínica. E aí eu tive que aprender a fazer tudo do zero, desde a parte de administração, a parte de marketing, a parte enfim, de tudo. E aí foi realmente um desafio da minha vida, foi o momento que virou uma chavinha ali, onde eu mais aprendi, inclusive. Realmente a gente vê, né, que não só é a questão, quando tem aí a burocracia envolvida no tratamento, tem também aquela perda de segmento daqueles pacientes que poderiam estar em tratamento e por N motivos, né, nós aqui não queremos também entrar nesse assunto polêmico. Desculpa. Não, mas a gente vai entrar em outro momento. Nós sabemos que hoje está muito mais difícil de ter o acesso, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Sim. E é sobre esse aspecto que eu queria que você falasse. Por que o ABA precisa de tantas horas para uma criança? Eu sei que o tratamento ele é individual, mas como neurologista infantil, a gente costuma, tendo essa noção da prescrição, óbvio, sem ferir a autonomia de nenhum profissional, a gente sabe que é um treino e que esse treino precisa de uma carga horária alta. Eu queria que você explicasse sobre essa carga horária. Bom, a carga horária ela depende muito do perfil do cliente, né? Cada cliente ele tem um perfil específico e aí leva em consideração diversos fatores, né? Como comorbidades, intelectualidade, repertórios específicos que precisam ser treinados, enfim, é uma individualidade, enfim, infinita, né? Cada um é cada um. E isso acaba discriminando uma quantidade de horas específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma intelectualidade não preservada, tem algum rebaixamento intelectual ou cognitivo, ele vai precisar de mais horas de intervenção para ele conseguir tanto aprender um conteúdo específico, quanto manter aquele conteúdo e generalizar esse conteúdo para outros ambientes. Então, a gente sempre leva em consideração essa individualidade. Em relação à quantidade de horas, o que torna o ABA tão relevante, né? O ABA ele tem 7 dimensões, né? Enfim, são várias coisas que a gente tem que fazer para que seja ABA de fato. E uma das dimensões do ABA é que é garantido.
né, é eficaz. Então, assim, a gente tem que garantir a eficiência do nosso trabalho, né? A gente tem que garantir que aquele resultado vai acontecer. Então, a gente faz uma análise, verifica o que a gente vai trabalhar. Olha, a gente vai trabalhar em cima desse aspecto do comportamental específico aqui. E a gente garante que o resultado vai acontecer. Só que para a gente garantir isso, a gente tem que também garantir que aconteçam um número indeterminado de coisas. Por exemplo, o setting terapêutico ele tem que ser um setting específico e também a quantidade de horas tem uma quantidade específica. Hoje a gente tem, por exemplo, um mínimo de 15 horas semanais. 15 horas semanais. Isso segundo a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental e também o VCBA, né, que é o board, né, como fala em português, o board é o Centro de Análise do Comportamento, que é um órgão internacional. Aqui a gente usa muito sociedades. E né? a sociedade, isso. A gente usa sociedade no que se diz que vai assegurar. O que ele está explicando para a gente é que assim, a análise aplicada do comportamento ela é uma ciência muito estruturada e para que tenha aí todo um treinamento precisa de uma carga horária, né? E que ela ganhou espaço justamente porque tem aí a explicação dessa necessidade e a gente consegue exemplificar, estruturar e mostrar em formas de relatórios, dados e etc., a melhoria, a evolução e até mesmo aqueles que não têm evolução por N motivos, mas o que se está trabalhando, né, e o que se possa vir a trabalhar. Quando não tem evolução, a gente sempre precisa verificar o que está impedindo essa evolução. Então, a gente sempre faz uma análise de barreiras do desenvolvimento, tenta identificar se a forma como que a gente está ensinando é uma forma eficiente, né? Tem até uma frase de um autor que a gente utiliza bastante, que é: se a criança não aprende do jeito que estamos ensinando, ensinaremos do jeito que ela aprende. Né? Então, a gente tem que sempre verificar qual que é essa forma que vai ser eficiente. Né? Existem, por exemplo, 27 EBPs, né, que são práticas baseadas em evidências científicas, que são basicamente estratégias e ferramentas que a gente utiliza dentro da nossa abordagem. A gente tem que sempre adaptar qual que será a EBP que a gente vai utilizar para aquele organismo, para aquela criança, para aquela pessoa. Então, se ela não está conseguindo aprender dessa forma mais estruturada, vamos tentar uma forma mais naturalística, vamos tentar essa outra estratégia aqui. Existem diversas estratégias que a gente pode utilizar. E isso tudo depende de uma avaliação, como você mesmo falou, né? E isso, inclusive, é sine qua non para a gente, é uma coisa que não pode faltar. Né, para a aba. A gente sempre faz registro de tudo que a gente faz. Então, a gente verifica a frequência, a gente verifica a qualidade, a gente verifica diversos fatores ali que vão nos propiciar uma ideia da evolução daquele comportamento, se ele está, de fato, garantindo alguma qualidade de vida para aquele organismo, se ele está utilizando aquele repertório de uma forma funcional, né, porque não adianta só aprender, tem que aprender e utilizar aquilo de uma forma funcional na vida dele, em diversos outros ambientes, com diversas outras pessoas. Então, a gente consegue ter uma visão muito detalhada e escrita, inclusive com gráficos, que nos permite ter esse entendimento. Então, por isso que ela é tão reconhecida, inclusive, pela OMS, e por isso que hoje os planos de saúde acabam direcionando especificamente para a aba, por conta dessa eficiência, dessa eficácia que ele consegue garantir. Assim, uma pergunta que vai ser um pouco polêmica, né? Existe aba 2 horas na semana? Não, não existe, porque a gente não consegue garantir resultado com apenas 2 horas por semana. Segundo as próprias organizações que regulamentam o ABA, não existe, é mínimo de 15 horas semanais. O que se pode ser feito é uma pessoa que conhece bem a ciência ABA aplicar algumas estratégias ali que vão garantir algum resultado ali, mas é um resultado tão singelo que a gente não pode falar que aquilo é ABA, né? A gente não pode falar que aquilo melhor de fato trocar para eficiente. psicoterapia infantil, né? Quando é uma quantidade tão pequena de horas, o que eu recomendo? Faça o treinamento para a família, faz a orientação parental, né, as OPs, onde você vai conseguir garantir um nível de conhecimento para esses pais, para essa rede de apoio, para que eles consigam entender como eles melhores podem adaptar a rotina deles, ajudar essa criança de diversas formas, muni-los de estratégias e conhecimentos, para que eles possam, no dia a dia dele com essa criança, cuidar e ajudar ela. Então, assim, é muito mais eficiente. Afinal de contas, vai ficar ali 2 horas com a gente, mas ele vai passar o resto do dia com a família, com a rede de apoio. Então, se essa rede de apoio estiver preparada e entender como eles podem ajudar, é muito mais eficiente. Então, a gente acaba não atendendo a criança, quando a gente sabe que não há a possibilidade de ter uma quantidade de horas que é relevante, e acaba oferecendo orientação parental. Acaba sendo mais eficiente. Certo. Tem como tu explicar de forma
prática e de uma forma de fácil entendimento para os telespectadores, como seria essa estrutura ABA? Porque não é só o atendimento da criança, isso gera muita dúvida para os pais, né? Quando pega assim, doutora, são essa carga horária toda, né? Mas como é que vai ser feito? Então, como é que é essa estrutura de uma forma mais simples? Vamos lá, primeiro que ABA não é só para a terapia de crianças, né? Então, assim, ela vai funcionar para diversas coisas, inclusive para o âmbito empresarial. E ela acaba atuando sempre da mesma forma. Primeira coisa é a gente identificar quais são as demandas, onde estão ali as lacunas de repertório, o que a gente pode fazer para garantir uma melhora. E detalhe, a gente sempre vai atuar no princípio de aplicabilidade. O que seria esse princípio, né? A gente só vai fazer qualquer coisa se aquilo for garantir uma qualidade de vida. Então, assim, para o ambiente, para o organismo, para N fatores. Então, a primeira coisa é avaliar. Então, a gente tem diversos protocolos de avaliação, né? O VB-MAP, o AFOS, ABLES, Portage, existem diversos protocolos de avaliação que nos permitem mapear o repertório, mapear as habilidades específicas que aquele organismo tem ou não tem, mapear as barreiras do desenvolvimento, mapear demandas sociais e outras demandas específicas, como a habilidade de vida diária. A gente consegue mapear tudo isso. Primeira coisa é ter esse mapa, porque esse mapa vai nos dar o norte do que a gente vai fazer, do que a gente vai aplicar. A partir do momento que a gente tem esse norte, a gente vai fazer o que a gente chama de PEI, que é o Planejamento de Ensino Individualizado, junto a um protocolo de conduta, que é basicamente como que a gente vai agir em cada situação. Quando a criança está chorando, quando a criança está batendo, quando a criança está apresentando algum tipo de sinal de sobrecarga, o que a gente vai fazer em cada situação. Então, a gente tem um planejamento que vai falar exatamente o que a gente vai ensinar. Então, se a criança não fala, o que a gente pode ensinar? A gente pode ensinar a utilizar uma comunicação alternativa através de pictogramas ou figuras, a gente pode ensinar ela a comunicar através de gestos, tem até mesmo a utilização de libras, ou ensinar a fala de fato, as vocalizações de fato aos pouquinhos, né? Enfim. Então, existe esse mapa que vai ensinar vai nos dar uma direção do que a gente vai ensinar de habilidade, segundo aquilo que está faltando no repertório dessa pessoa. Ou também, segundo o ambiente, ou, enfim, por exemplo, eu falei de empresarial. A segunda coisa, como eu falei, que é o protocolo de conduta, é como que você vai agir, como que você vai interagir em determinadas situações. Então, como que a gente vai reforçar? O que é reforço, né? Reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, se eu quero ensinar algo, quero que a pessoa faça algo, eu tenho que fazer um bom uso desses reforçadores, né? Então, como que a gente vai reforçar? O que a gente vai extinguir, que é justamente o contrário de reforçar, o que a gente quer é reduzir a frequência de um comportamento ou deixar que ele aconteça. Então, quais estratégias que a gente vai utilizar em determinada situação? Quando a criança está chorando, o que a gente vai fazer? Esse protocolo de conduta. A terceira coisa aqui no caso é o registro. Isso não pode faltar, sine qua non para a gente. A gente registra tudo. A gente faz registro que a gente chama, por exemplo, registro ABC, que vai avaliar o antecedente, o comportamento da pessoa, ou seja, o antecedente é aquilo que provocou aquele comportamento, a gente vai avaliar o comportamento em si e as consequências que aquele comportamento tem. Tem avaliação de frequência, então a gente vai ficar avaliando quantas vezes ele fez aquele comportamento, tem avaliação de qualidade, tem diversas formas de avaliar um comportamento. Isso tudo permite que a gente entenda se está melhorando ou está piorando. Então a gente sabe, por exemplo, olha, essa semana ele conseguiu ficar mais tempo em sala de aula, essa semana ele brigou, ele bateu menos, ele chorou menos, essa semana ele comeu mais. Então a gente consegue sempre avaliar e saber exatamente o quanto mais ou menos ele está fazendo. 2, 3 vezes mais, tanto tempo a menos ou tanto tempo a mais. Isso tudo é muito relevante para a gente, porque isso tudo permite a gente perceber se está avançando ou não. E aí vem a quarta etapa, que é uma etapa que é muito importante, as pessoas acabam esquecendo dessa etapa, que é redirecionamento, verificar as estratégias que você está utilizando. Porque muitas vezes a estratégia que você utilizou em determinado momento, ela pode não funcionar. Toda vez que eu faço algo para um organismo, ele tem o que a gente chama de contra-controle, né? Então, se, por exemplo, eu estou te dando algum reforço para você fazer algo para mim, você também pode recusar fazer, você também pode tentar se opor a isso de diversas formas. Tem uma resistência inicial que não necessariamente ele vai ter essa resistência em outra ocasião. Exato. Seria isso? Exato. E se esse contra-controle acaba impedindo o desenvolvimento de uma habilidade, alguma coisa específica, a gente tem que repensar essa estratégia, se ela está sendo eficiente ou não, e pensar em outra coisa para fazer. Então, a gente sempre tem que ter essa quarta etapa, que ela é muito importante.
Depois disso, a gente tem que pegar esses dados, oferecer esses dados para a família, porque a família tem que ficar ciente, os convênios têm que ficar ciente. Esses dados eles são oferecidos depois, por exemplo, para a escola, para a família, para os convênios, para diversas outras instituições, para eles entenderem o que está acontecendo, como que a gente está fazendo, para eles poderem replicar também e avaliar o desenvolvimento, claro, desse organismo. E depois começa todo o processo de novo. Depois que a gente passou por todas essas etapas, a gente faz uma nova avaliação de protocolo, vê o que está faltando e começa todo o processo de novo. Então é uma coisa muito dinâmica e constante. A cada 6 meses a gente faz uma reavaliação para ver se aquele organismo realmente evoluiu, onde ainda está faltando repertório, quais são as novas demandas que ele tem atualmente e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Pensando que o princípio da aba, o que move a aba, o motivo de a aba existir é qualidade de vida. Então, a gente sempre vai estar direcionado a garantir qualidade de vida para o organismo. Digamos que seria a modulação, né, do comportamento e todos esses processos têm a intervenção, mas tem muito da observação do paciente, né? Você vai precisar aí fazer os registros e tem que ter aí a participação efetiva da família, Sim. né? Não tem, é um pilar muito importante. Muitas vezes a gente tira um pouco a família meio que de cena em algumas ocasiões, mas que é eles que têm que ter aí o poder, a autonomia, a autogestão do tratamento, né? Às vezes a gente tenta tirar, e é algo que eu sempre explico para os pais, você tem que participar, você tem que ter aí a autogestão do tratamento do teu filho. A gente fala, por exemplo, eu falei 15 horas semanais, né? Tem vezes que eu chego até 30, 40 horas semanais de intervenção, mas no restante do dia, a criança está com a família, a criança está com a rede de apoio. Então, essa rede de apoio, se ela não sabe atuar, ela pode acabar interferindo na evolução, né, porque pode acabar reforçando comportamentos inadequados ou acabando tirando a eficiência das intervenções que já foram feitas. Então, essa família tem que estar engajada, ela tem que participar, ela tem que entender o que está sendo feito e por que estamos fazendo daquela forma, para conseguir também dar continuidade em casa. E assim, tem um outro estudo, esse eu vi na pós, tá? Agora eu não lembro o nome dos pesquisadores, mas eles identificaram que entre 26% e 38% dos casos onde há intervenção da família, onde a família está presente, partilhando das estimulações, entre 26% e 38%, tem entre 26% e 38% de evolução a mais do que casos onde não há a presença da família. Então, assim, é muito relevante. Uma porcentagem dessa pode até parecer baixa, mas no final de um ano, essa porcentagem é uma coisa muito relevante. Então, assim, é muito importante que haja a presença da família. Tem vários estudos também, principalmente fora do país, em que o ABA ele é mais vinculado à educação, né, principalmente nos Estados Unidos e etc., que é a participação da escola. E como você vê o papel da escola no ABA? Hoje em dia, o que a gente mais trabalha junto com a escola é principalmente a questão da inclusão, né, de como adaptar a sala de aula, adaptar aquele ambiente e as atividades para que aquele organismo, aquela pessoa ali esteja incluído. Porque, enfim, a escola, além do pedagógico, ela é um ambiente de interação social e isso é muito importante, né? É uma das habilidades mais importantes que a gente tem enquanto ser humano. Então, assim, a forma que a gente consegue, junto com a escola, auxiliar essa adaptação para promover a inclusão, esse é o aspecto mais importante. Claro que na escola é um ambiente mais natural, então a gente não faz tantas estimulações estruturadas, os registros eles são diferentes, a gente não vai acabar registrando de uma forma tão partilhada, de uma forma tão dividida como a gente faz dentro de um ambiente clínico. A gente acaba fazendo avaliações mais naturalistas, né? Mas ainda assim, isso ainda gera dados, isso ainda é visual, a gente consegue identificar se está havendo ou não algum avanço. Uma grande dúvida das mães do meu consultório é a diferença de auxiliar pedagógico, acompanhante terapêutico dentro desse processo, né? Tem ainda muita confusão aí, muito desconhecimento do que seria, né? Então, assim, muitas vezes a criança ela tem alguém na escola, mas não necessariamente ela está fazendo ABA e não necessariamente é um acompanhante terapêutico, né? Então, esse posicionamento é importante a gente explicar para os pais, né? Em algumas situações,
o que está aí acontecendo. Por quê? Né? Muitas vezes eles pensam, meu filho está sendo auxiliado, meus filhos tá fazendo a terapia na escola. E muitas vezes aqui no Brasil, não necessariamente. Vai ter alguém para dar suporte, alguém para direcionar as atividades, alguém no apoio pedagógico, diferente de ter um acompanhante terapêutico fazendo os treinos, encabeçado, tudo isso que tu explicou. Mas, se você fosse dar uma mensagem aos pais hoje sobre o ABA e o prognóstico no autismo, qual seria? Bom, a gente sabe que o autismo ele é um espectro, né? Então, assim, existe diversas características dentro desse espectro. E a gente faz de nível 1 a 3 de suporte, né? É possível que o organismo ele seja terapeutizado o suficiente para transitar entre esses níveis de suporte, do nível 3 passar para o nível 2, nível 1, né? Claro que isso depende muito de cada organismo, de cada individualidade específica, mas é possível sim garantir esse resultado. Então, como eu falei, uma das bases da ABA é justamente essa questão de ser eficaz, ela consegue garantir o resultado. Sobre essa diferença que você falou entre o aplicador, o acompanhante e o auxiliar pedagógico, né? Isso é importante o pessoal entender para compreender o que está sendo feito de fato. Então, por exemplo, o auxiliar pedagógico ele é o que o nome propriamente diz, né? Ele está ali como um auxiliar de sala de aula para conseguir garantir que aquela criança ela tenha um desempenho pedagógico. O auxiliar terapêutico, inclusive, muitas pessoas acabam confundindo essa nomenclatura como uma babá, né? Porque ele acaba auxiliando essa pessoa em diversas demandas do dia a dia, como banho, vestimenta, alimentação, e essa pessoa que está ali para acompanhar e auxiliar esse indivíduo. E o aplicador ABA é justamente aquela pessoa que está municiada da ciência ABA para conseguir aplicar as estratégias de intervenção, que são as EBPs, e garantir algum resultado. O AT, o acompanhante terapêutico, ele não necessariamente precisa ser ABA, né? Ele é uma pessoa que está ali para acompanhar. Mas quando o aplicador ele vai para o ambiente natural, como ele vai para a escola, por exemplo, ele pode ser um AT, só que aplicando estratégias ABA. Então, e aí a gente consegue garantir esse resultado. Mas voltando para a pergunta, é possível sim você ter um resultado que inclusive consegue mascarar o espectro, né? Aquelas pessoas que você olha e fala, será que tem autismo? Será que não tem? Não é que ela vai ter cura. O autismo ele não tem cura, tá? Mas assim, com um acompanhamento correto, com as estratégias corretas, é possível que algumas pessoas, claro que isso não é para todo mundo, tá? Ela sair de um nível de suporte ao ponto de você não mascarar, ao ponto de você não perceber que ali tem um diagnóstico. Tem um artigo muito bonito que foi publicado na Revista de Autismo Internacional em 2022 que mostra que o grupo de crianças que foram submetidas à terapia, que tiveram um diagnóstico e foram submetidas à terapia antes dos 30 meses, eles têm aí uma redução em 65% dos sintomas cardiais do autismo, né? Em comparação àquelas que vão tardiamente, é só 23%. Então, isso é muito importante aí, essa questão tanto de fazer a terapia, quanto de ter o diagnóstico aí precoce, né? E isso influencia muito o que tu dissesse, né? Então, assim, quando a gente fala e explicar um pouco sobre o nível, tá? Muitos pais acham assim, doutora, está diagnosticando agora o autismo, então qual é o nível? Como se fizesse, né, uma parte aí do diagnóstico. E não, o nível de suporte, primeiro que só identifica 2 pilares, né, comunicação e padrão receptivo. São os 2 grandes pilares, mas não avaliam coisas do cotidiano, né? Tem questões do cotidiano de autonomia, de autogestão que não são avaliadas, que prejudicam tanto quanto. Então, muitas vezes, o nível não traduz também essa questão de apoio. Então, tem muita gente que advoga para que seja até retirado. Vamos esperar, né, aí as decisões do DSM. Mas, quando tu dissesse que sim, pode transitar, né, de forma terapêutica, pode melhorar esses sintomas
daí cardeais, tinha agressividade, melhora a agressividade, as tolerâncias às frustrações, né, a rigidez cognitiva, e isso melhorar a performance. E uma frase muito bonita que tu mesmo dissesse, o ABA está para melhorar a qualidade de vida. Né? Então, quando você reduz esses sintomas, você vai conseguir uma qualidade de vida. Sim, é exatamente isso, né? O foco é sempre a garantir a qualidade de vida e não é uma coisa fixa, não é uma coisa engessada. Você falou, por exemplo, sobre a idade, né? Quando você começa uma intervenção precoce, os resultados são muito mais eficientes, né? Por quê? Porque, principalmente, tem a questão da neuroplasticidade, então a criança, quando ela está aprendendo tudo, é muito mais fácil de você ensinar correto desde o começo, né? Inclusive, já partir para as habilidades que estão faltantes naquele repertório, então já ensinar formas alternativas de você adaptar algum repertório que aquela pessoa não tem, ou até mesmo ensinar o repertório propriamente falado, do que uma pessoa que já está com idade mais avançada, porque ali já existem diversos comportamentos já consolidados, é muito mais difícil você desfazer um comportamento para ensinar um comportamento alternativo, né? Porque aquela pessoa ela já se adaptou a utilizar aquilo para sua, inclusive, sobrevivência no dia a dia, né? Para sua autogestão, para sua socialização. Né? Então, assim, a gente vê atualmente muitos adultos que acabam descobrindo o diagnóstico tardiamente, mas assim, já estão tão adaptados que acaba sendo, de uma certa forma, até um pouco indiferente, porque é muito mais difícil para eles conseguirem esses resultados, né? Porque, enfim, já sabem diversas outras formas de conseguir chegar àquela mesma consequência. Mas, enfim, não é que é indiferente, é relevante, muito relevante ainda. A questão é só que eles já estão muito consolidados. E aí é muito mais difícil a gente conseguir garantir o resultado. Já que vamos falar agora sobre o transtorno do espectro autista na vida adulta, né? A carga horária, a questão aí do ABA, ou seria uma outra via comportamental? Tem algum estudo que direcione isso para os pacientes adultos? Porque o que acontece? Muito se estudou, teve um aumento de 150%, aí se você pega aí os estudos do PubMed, né, quanto mais teve um aumento da prevalência, também teve um aumento aí do interesse em estudar, né, esse transtorno que está tão crescente, tá? Mas ainda falta poucos números, poucos impactos. Eu queria saber, e o ABA na vida adulta? Tem estudos consolidados? Sim, existem diversos estudos consolidados, a diferença é que são habilidades mais refinadas que a gente vai acabar atuando, então a gente precisa desenvolver técnicas e avaliações mais refinadas para conseguir observar essas novas habilidades. Mas o processo é o mesmo, a gente vai sempre identificar o que está ausente no repertório daquele adulto, o que está realmente causando algum tipo de sofrimento, o que está atrapalhando a qualidade de vida dele, e onde a gente identificar que há uma ausência, a gente vai definir alguma estratégia de intervenção para garantir suprir aquela ausência que ele tem. Então, sim, é o mesmo processo, é a mesma forma de atuar, a questão é que são habilidades mais refinadas, então a gente tem, como eu posso falar, muitas vezes uma complexidade maior para conseguir realizar aquela intervenção. Em relação à quantidade de horas que você perguntou, é a mesma coisa, então assim, se você verifica que aquele adulto ele tem um nível de suporte X, Y ou Z, para a gente conseguir garantir o resultado é a mesma coisa. Então a gente tem que ter uma quantidade de horas que vai permitir que a gente faça essa garantia. Lembra que eu falei, a ABA é uma garantia, então para a gente garantir, a gente precisa de um setting específico, uma quantidade de horas específica, um ambiente específico para que aquilo aconteça. E agora o ABA nos outros transtornos do neurodesenvolvimento? Está crescendo muito. Eu já tive alguns pais mais resistentes no início. Por quê? Porque quando dão a famosa golgada, né, tem muito mais indícios do ABA no autismo. Então, cria-se um certo, realmente, preconceito. A doutora está dizendo, infelizmente, a gente tem muita resistência, muito preconceito, né? Então, a doutora me passou ABA, mas meu filho não é autista. Como assim? Então, eu queria que você falasse um pouco do ABA nos outros transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno opositor desafiador e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, a primeira coisa que a gente sempre tem que levar em consideração são
os atendimentos multidisciplinares, né? Porque o ABA ele pode ser realizado em conjunto com outras áreas de estimulação. Então, por exemplo, se a gente identifica que algum diagnóstico específico ele precisa de uma estimulação específica, a gente acaba direcionando para uma área específica. Por exemplo, um diagnóstico que tenha relacionado à fala, à deglutição, pode estar relacionado à movimentação muscular específica dos músculos orofaciais. Então, a gente acaba direcionando para um fono. Questões sensoriais, ou de AVDs, a gente acaba direcionando tanto para a fisioterapia quanto para o pessoal da terapia ocupacional. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que o ABA ele vai permitir resultados, como eu falei, ele funciona para diversas áreas, para diversas questões diferentes, não somente para o autismo. Mas em alguns diagnósticos específicos, a gente precisa de uma atuação que ela é multidisciplinar, inclusive a atuação medicamentosa, né, em alguns casos. Em relação ao TOD, da mesma forma, a gente acaba identificando como posso falar, consequências específicas que aquele comportamento representa. Afinal de contas, o que caracteriza o TOD é justamente a oposição e o desafio, né, de autoridade. Então, a gente acaba identificando o que está movimentando esse comportamento, quais são as consequências desse comportamento que mantém eles acontecendo. A gente vai definir algumas estratégias para atuar em cima dessas consequências e reduzir ao ponto até mesmo de chegar a extinguir esses comportamentos para uma vida social relevante. Lembra que eu falei, o princípio do ABA é garantir qualidade de vida. Então, a parte social é a parte mais importante, assim, eu diria, do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos, nós aprendemos tudo de uma forma social. E, inclusive, a sua função, o seu funcionamento, principalmente na fase adolescência, na fase adulta, é social. Então, se você tem alguma barreira que te impeça de ter um bom desenvolvimento social, o TOD ele acaba causando isso, porque acaba ficando muito aversivo conviver ou se relacionar com uma pessoa com TOD, a nossa atuação vai ser em conseguir garantir essa qualidade de vida dele, esse pleno desempenho social. Da mesma forma, a gente consegue permitir que essa pessoa se organize com mais facilidade, com algumas estratégias de organização de rotina. A gente consegue permitir estratégias de autorregulação para que ele consiga se regular. A impulsividade, ser administrada. E conseguir se tornar mais apto para realizar as demandas do dia a dia de uma forma funcional. Então, assim, isso tudo funciona de uma forma muito integrada, mas lembra que a gente sempre tem que considerar os outros braços também, né? O ABA sozinho, ele é eficiente sim, a gente consegue garantir resultado, mas quando a gente tem uma interação multidisciplinar, ela é muito mais eficiente. Vou agradecer essa brilhante entrevista e participação do psicólogo Edson. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço. E a gente finaliza mais uma entrevista em nosso canal Neurotricotando. Então, compartilha com os amigos e familiares, ativa o sininho e inscreve no canal.